Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Goleiro e volante são oferecidos ao Flamengo. Você vai saber quem são e se o Flamengo despertou um interesse nestes respectivos atletas. Flá TV Mais avisa sobre o risco de fila para assistir o Fla-Flu. E por falar em Fla-Flu, Fluminense e Flamengo chegam a um acordo para acabar com as divergências com relação à estatística do clássico das multidões e vantagem do Flamengo aumenta sobre o rival. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. E Flamengo e Fluminense chegaram finalmente a um acordo histórico sobre as divergências com relação às estatísticas do Fla-Flu, clássico que começou a ser disputado em 1912. Havia um intervalo, vamos dizer assim, de 11 partidas, né? Na verdade, 12 partidas entre as estatísticas do Flamengo e as do Fluminense, que ignorava 12 jogos que eram considerados pelo rubro-negro. A se destacar, tanto nas estatísticas de Flamengo quanto nas de Fluminense, Flamengo levava ampla vantagem de vitórias sobre o rival. Mas os centros de memória dos dois clubes, lembrando que já há muito tempo, Flamengo e Fluminense são aliados fora das quatro linhas em diversas ações, inclusive nesta de valorização do Fla-Flu, existe a intenção dos dois clubes em transformar o clássico no mais importante clássico do país. Eu não acredito que seja o de maior rivalidade. Existem outros clássicos de maior rivalidade, mas com certeza este é o clássico, pelo menos eu considero, o mais tradicional do futebol brasileiro. E, portanto, eles chegaram a um consenso. O Fluminense considerava apenas 420 clássicos ao longo da história, enquanto o Flamengo, nas contas do rubro-negro, né, no centro de memória do Flamengo, eram 432. O Flamengo deixou de considerar 2 jogos e o Fluminense passou a considerar 9. Com isso, os números estão consolidados em 430 e, a partir de agora, todo clássico receberá uma numeração. Por isso, esse clássico do Flamengo com o Fluminense deste domingo será o clássico de número 431. O Flamengo, que reúne 158 vitórias sobre o rival contra 133 do Fluminense. Na estatística do Fluminense eram 18 vitórias de diferença e acabou aumentando esse número para 25 vitórias, ou seja, o Flamengo acabou tendo vantagem. Mas, repito, essa é uma circunstância que envolve aí a aproximação entre as duas diretorias. E você, o que acha a respeito disso? Prevaleceu o bom senso, né? Flamengo abrindo mão de 2 partidas que considerava, jogos oficiais entre os clubes e o Fluminense aceitando até aumentar a superioridade sobre o Flamengo, a freguesia para o Flamengo. Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do meu nome no vídeo no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador? Então, este é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E por falar em Fla-Flu, tem esse Fla-Flu agora de domingo e não haverá a transmissão em TV aberta. Quem quiser assistir vai ter que se encaminhar ao pay-per-view. E o pay-per-view do Flamengo, Flá TV Mais, enviou um comunicado que deixou os torcedores bastante ressabiados. Alguns, inclusive, fizeram piadas a respeito disso, criaram memes, mas o Flamengo avisou, através de sua plataforma em comunicado, aos assinantes para que eles entrem com a máxima antecedência possível, avisando que as transmissões na TV, na Flá TV Mais, vão começar 2 horas antes de a bola rolar. Flamengo e Fluminense, que se encontram às 6 horas da noite no Maracanã, e a transmissão começa às 4 da tarde, alertando sobre o risco de que, se todo mundo quiser entrar ao mesmo tempo, minutos antes da partida, eles terão que entrar em uma fila virtual. O que é isso? Na verdade, estamos voltando aos tempos da pedra,
Parece futebol de antigamente, que a galera tinha que madrugar, tinha que dormir na fila do Maracanã para conseguir o ingresso na bilheteria em dia de clássico. É mais ou menos isso. Para quem está acostumado a acessar o auxílio emergencial, sabe que no aplicativo da Caixa Econômica Federal, né, quando todo mundo entra ao mesmo tempo, você é obrigado a entrar numa fila. E às vezes fica horas naquela fila, né? Pelo menos o seu lugar fica marcado na fila. Você pode sair, fazer outra coisa, né? Olhar o zap. E quando você volta lá, você vê, agora não faltam 2h30, agora faltam só 2 horas. E você fica aguardando. Então, vai acontecer a mesma coisa, né? Você não vai conseguir entrar de imediato, vai ter que aguardar em uma fila virtual para poder acessar. Imagina, né? Negócio de fila virtual, cara. E quando eu acho que eu já vi de tudo. Sincero e honestamente, isso para mim é uma limitação da plataforma utilizada pelo Flamengo. Porque, sinceramente, né, quando você tem aí a abertura, né, vamos dizer assim, o lançamento de uma grande série no Netflix, na Amazon, na Disney Plus, né, pelo menos, eu nunca entrei em fila para assistir. Simplesmente eu tenho assinatura, se eu quiser entro e começo a assistir. Isso para mim, muito lógico que muita gente acabou fazendo piada com isso, né, resgatando imagens, né, de clássicos anteriores, lá do tempo de amarrar cachorro com linguiça, em que você, aquelas filas homéricas para adquirir o ingresso. Então, mas a verdade é que se você não entrar com antecedência, você corre sim o risco de entrar em uma fila virtual e ver aquele bonequinho assim caminhando na fila. Pois é, então já aviso de antemão, você que é assinante, quer assistir o Fla-Flu, então chegue com antecedência, acesse a plataforma com antecedência para não passar por esse tipo de contratempo. E antes da gente passar para o próximo assunto, você gosta, né, das taças que aparecem aqui no vídeo? Então, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, inclusive o Zap, estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. É só você dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E surgiu a informação de que 2 jogadores foram oferecidos ao Flamengo em posições que o rubro-negro está procurando boas oportunidades de mercado para realizar contratações. A saber, segundo o orçamento que foi proposto pelo Departamento de Finanças e aprovado pelo Conselho do Clube para 2021, o Flamengo tem apenas 10 milhões de reais para investir na contratação de reforços, ou seja, apenas jogadores em fim de contrato, jogadores que estão livres do mercado ou então cujos clubes aceitariam negociá-los por empréstimo sem ônus, com o Flamengo arcando apenas com parte ou todo o salário durante o período. E Luan Poli, curiosamente, goleiro que começou na base do Flamengo, ele que é 2 gerações à frente, né, acima do goleiro César, por exemplo. Atuou na base do Flamengo de 2012 a 2014. Quando estourou a idade, não teve oportunidade no time de cima e acabou negociado. Chegou a ser emprestado ao Figueirense, passou também por outros clubes, inclusive pelo futebol do Catar, até retornar ao Brasil, na época para ser um substituto imediato no Sport Clube do Recife. Mas com a lesão do goleiro principal, na temporada de 2019, ele acabou conquistando a condição de titular, teve uma sequência e, por conta de boas atuações, nunca mais deixou esta condição. Foi inclusive o goleiro do Sport no Campeonato Brasileiro da temporada passada. O jogador que tem contrato até o final do ano com o clube pernambucano foi oferecido ao Flamengo, que avalia realmente a contratação de um goleiro, já que hoje, com a lesão grave de César, que teve que passar por cirurgia e vai ficar de molho por pelo menos 6 meses, e ainda a instabilidade do goleiro Diego Alves, que acertou sua renovação até o fim deste ano, mas está sempre envolvido com lesões e entregue ao departamento médico, o Flamengo estuda sim contratar um goleiro que tenha já experiência em clubes, né, da elite do futebol brasileiro e que, embora não seja tão velho, que não tenha uma idade avançada, mas que possa ir brigar por uma condição de titular. Particularmente, eu acho que o Flamengo, até para disputar a Libertadores, precisava de um goleiro com um pouco mais de experiência, principalmente experiência internacional. Por isso não acho que o Luan Poli se encaixa nesse perfil. E justamente por isso o jogador acabou não entusiasmando muito a diretoria do Flamengo para a sua
contratação. Muita gente tem lembrado e tem até sugerido nas minhas redes, né, e nos comentários aqui nos vídeos, o Gatito Fernandes, o paraguaio que defende o Botafogo. Mas eu acho que ele já está numa idade, já ultrapassou ali, já está dobrando o cabo da Boa Esperança. E para quem não acompanhava o Botafogo, ele também esteve envolvido em várias lesões ao longo da temporada passada, tanto que o Diego Cavalieri, né, acabou sendo aí, terminando, né, a temporada como o goleiro principal do Botafogo. Fato é que eu não sinto tanta segurança assim no Gatito Fernandes para chegar no Botafogo, né? Acho que seria mais do mesmo, né? Até o Flamengo tem uma opção, né? Nessas circunstâncias, que é o Diego Alves, embora a gente não saiba se pode contar com ele, né? Ou se ele desfalcaria o Flamengo em um momento importante de uma Libertadores. Imagina. Mas eu acho que é necessária a contratação de um jogador para este setor, porque o Hugo Souza, embora eu acredite, continuo acreditando, apesar das falhas dele na reta final do Brasileirão, que ele tem potencial para ser um grande goleiro, mas que ainda não estaria pronto para esse desafio em uma competição importante, como é o caso da Libertadores. Eu acho que o ideal seria um jogador no meio termo entre o Luan Poli e o Gatito Fernandes, né? Um goleiro que se encaixe, né, nesse padrão, né? Não seja nem tanto o Luan Poli e nem tanto o Gatito Fernandes. E o outro jogador é Douglas Augusto, que a gente conhece como Douglas, ele que surgiu no Fluminense da mesma geração do Gerson Coringa, que hoje defende o Flamengo. Ele que foi negociado com o Corinthians, mas não conseguiu se firmar no clube paulista, chegou a ser emprestado ao Bahia e se notabilizou, e o Corinthians aproveitou, né, essa visibilidade do atleta para negociá-lo com o PAOK da Grécia por 2 milhões, 3 milhões de euros naquela oportunidade. O jogador também foi oferecido ao Flamengo. Bom jogador. No entanto, eu acho que há atletas hoje no elenco com potencial, né, para serem tão bons ou até melhores que o Douglas. É o caso do Daniel Cabral, é o caso do Max, é o caso, né, do Richard Rios. Então, não acredito, eu sempre sou da seguinte filosofia: se você vai contratar um jogador, que seja um jogador que chegue para brigar por uma vaga entre os titulares. Para trazer jogador para compor, é melhor você compor com a base, privilegiar, né, o investimento que o Flamengo faz na prata da casa. Isso sem contar que o Flamengo tá, vamos dizer assim, bem servido de jogadores, né, para volância, né? O Ilharão, Gerson, o João Gomes, que foi uma grata surpresa da base na temporada passada. Então eu não vejo assim, embora o Flamengo esteja procurando um volante com essas características, que possa atuar como meia, como é o caso do Douglas, né? Também pelo mesmo motivo, não foi um jogador que entusiasmou tanto assim a diretoria rubro-negra. Mas e você? Contrataria um desses jogadores, ou os dois jogadores, ou não contrataria ninguém, né? Qual o seu comentário? Deixe a sua opinião aqui abaixo. Se você quiser me seguir nas redes, ó, o link está aqui no alto da sua tela. Se você tem o Telegram, vá até o link na descrição e siga-nos no aplicativo. Se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe com a galera. Mas não vá embora agora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Então clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.